Se vestir bem não é dom, é técnica, e você não precisa nascer sabendo. Existem conhecimentos que você pode buscar, que pode facilitar o seu dia a dia. Se você deseja também entrar nessa área da imagem, com certeza esse é um mercado muito promissor, que tem crescido cada vez mais e que vale super a pena se você quer ter um trabalho com mais propósito, trabalhando com algo que você realmente ama. Olá, começando outro Visagismo em Foco. Hoje nós vamos falar de moda, de consultoria de imagem, de cor, e nós temos uma convidada que é internacional, a Camila Cavalcanti, que é conhecida como K, né? Todo mundo conhece como K. Ela tem uma escola de moda, que é cursos online, e ela mora em Portugal. E ela esteve aqui no Brasil e aceitou fazer esse convite meu, apesar de estar exausta, porque sábado e domingo ela organizou uma conferência de cor, de beleza e de empreendedorismo junto com a Alice Salazar. E foi um grande sucesso. E hoje está meio de ressaca, né? Sim, mas é um prazer, um privilégio, uma honra mesmo, Felipe. Não podia perder essa oportunidade de vir participar aqui com você. E também a gente teve a honra de ter o Felipe na conferência como palestrante. Foi um dos pontos altos da conferência. E, assim, é incrível para mim hoje poder estar aqui também. Para nós, muito obrigada. Para mim é um prazer estar com você e eu fico muito agradecido você ter aceito, mesmo na correria, estar aqui no Brasil pouco tempo, né? Sim. E o congresso foi um grande sucesso, né? Foi. Encheu de pessoas vindo de todas as partes. Do Brasil e do mundo, né? Tivemos alunas aí de vários países, da Suíça, Estados Unidos, Portugal, Espanha. E temos também alunas na Angola que tinham garantido o ingresso e não puderam vir. Então, nós temos alunas ao redor do mundo, né? Hoje o digital, o online, proporciona isso. Só que o evento presencial, eu estava justamente falando isso antes da gente começar, que o evento presencial ele é muito importante para uma comunidade online grande como a nossa, porque a gente tem a oportunidade realmente de se conhecer, de se conectar com mulheres que têm o mesmo propósito, a mesma paixão por moda, por beleza, e que querem empreender nessa área, né? O foco da nossa conferência, que já teve a 2ª edição, que é a nossa Conferência Internacional de Cor, Estilo e Empreendedorismo, é com foco em desenvolver essas profissionais da área da moda e da beleza para que elas possam realmente empreender, né, se verem como empresas e desenvolverem estratégias para melhorar os seus resultados, né, de alcançar mais clientes, de ter uma independência financeira e de ver o crescimento do seu negócio, que é algo muito difícil para quem é profissional da beleza, né? É difícil porque essa insegurança do profissional liberal é difícil. Você tem que estar sempre procurando novos clientes, achando novos clientes, que é diferente de um cabeleireiro que tem um pouco mais de recorrência, de fidelização. Não é tanto assim quando você é uma consultora de moda, consultora de cor, né? Porque também quem tem um espaço físico, né, igual um cabeleireiro tem um salão, as pessoas vêm, né, até o seu espaço. Elas normalmente passam na frente, tem essa questão de ter o ponto físico e isso acaba também trazendo pessoas que você não teve que fazer um trabalho ali de divulgação, de captação ativa de clientes. No caso de consultores de imagem, de maquiadoras que não têm o próprio estúdio, de prestadores de serviços, de visagistas também que atuam na área da consultoria, se eles não têm um espaço físico, se eles estão trabalhando com a venda de serviços, a gente precisa desenvolver algumas estratégias de divulgação. Hoje em dia, temos
as redes sociais, né, que é fundamental. Fundamental para quem trabalha nessa área, para quem quer aumentar os seus resultados. Então, a gente trouxe muitos profissionais. Tivemos profissionais da área da beleza, como o Felipe, para contribuir também com mais conhecimento, enriquecer e aprimorar os conhecimentos dos profissionais dessa área, trazendo referências. Também tivemos a participação da Pantone, trazendo antecipação de tendências, que é algo muito importante para todos os profissionais que trabalham na área da moda e da beleza. Mas o nosso foco foi trazer profissionais de diferentes áreas, profissionais, por exemplo, com técnicas de venda, técnicas de oratória, como a Poliana Félix. Trouxemos o Michael Silva, que é publicitário, falando sobre branding, criação de marca. Trouxemos profissionais como a própria Alice Salazar, que compartilhou ali como ela usou as redes sociais para desenvolver a divulgação e a sua independência financeira como empresária, vendendo diversos tipos de produtos e serviços através da internet. Então, na verdade, o nosso foco foi trazer ferramentas para que esses profissionais possam se posicionar e realmente ter estratégias para aumentar os seus ganhos e facilitar, sabe, essa captação de clientes, fazendo captação ativa, mas de forma estratégica. Porque o profissional liberal, o seu nome é um brand, né? E ele tem que saber como cuidar disso, como promover isso e como manter a imagem que ele cria, porque não é só você criar, é você também manter. Manter, ter consistência. Exatamente. E é complicado, isso eu sei porque eu estou há 50 anos vivendo nessa insegurança, né? Sim. E você tem que estar preparado realmente para essa insegurança, você tem que abraçar até. E que é uma das coisas atraentes, né? Até porque você não tem a rotina de fazer um trabalho num escritório, que é a mesma coisa, que tem esse lado bom. Sim. Então, mas tudo tem lado bom, tem lado ruim. Exato, tem o bônus e o ônus. E nós temos, né, várias vantagens. A liberdade geográfica. Eu, por exemplo, né, eu moro há 16 anos em Portugal. Desde 2009 eu trabalho com a consultoria, então eu mudei várias vezes, já morei no Chipre, já morei no Irã. Seu marido é jogador de futebol, né? Era, né? Era atleta, agora ele já está aposentado, é uma carreira curta, né? E isso foi uma das coisas que me motivou também a entrar na consultoria, porque era um trabalho que eu sabia que eu poderia fazer de qualquer lugar do mundo. E usando também as ferramentas, em 2013 eu fui para a internet. Eu criei um blog de moda, já tinha o movimento ali das blogueiras, eu já via que a internet era uma ferramenta muito boa para divulgar o meu trabalho como consultora, e aí eu criei o blog Estilo a Qualquer Custo, e a partir daquele momento eu comecei a divulgar, eu usava o blog para divulgar os meus serviços dentro da consultoria. E ali eu comecei a criar uma comunidade, fui em 2014, 2015, fui para o canal do YouTube, e dali começaram a surgir várias oportunidades. Eu comecei a atender consultoria de imagem e estilo online. A coloração pessoal não a gente sabe que não tem como fazer. A luz não dá. Não dá. Quem achar que vai fazer, não vai fazer. Vai fazer besteira. Não. Mas a parte, por exemplo, de estratégia de imagem, de revitalização de guarda-roupa, de construção mesmo de estilo pessoal, isso é possível a gente fazer no formato online. Sim. Então, eu consegui alcançar tanto mulheres que moravam no Brasil, mas brasileiras que viviam ao redor do mundo, e ali as coisas começaram a acontecer e eu vi que realmente a aposta da consultoria junto com o digital, ela me proporcionava essa liberdade, a liberdade geográfica de poder morar em qualquer lugar do mundo e também a liberdade de agenda, que eu sei que muitas mulheres que empreendem na área da beleza buscando essa possibilidade de poder trabalhar mais perto da família, sim, dos filhos, as duas coisas. conciliar
Isso foi uma necessidade minha, eu também morando fora, sem rede de apoio, com uma filha pequena. Foi uma excelente oportunidade, foi a melhor escolha que eu fiz, porque a gente tem esse benefício de poder organizar a nossa agenda, escolher os dias, os horários que a gente quer trabalhar, e a gente sabe que em outras áreas a gente não tem esses benefícios. Então, né, esses são alguns bônus, mas existem os ônus também. E como tudo, né? Como tudo. Como tudo, em qualquer área, né? Mas eu acho que uma coisa que eu acho que o Felipe também tem uma experiência mais vasta até do que eu, mas ao longo dos anos, o que eu vejo é que o mercado muda muito. Sim, muda toda hora. Né? Então, o intuito da escola, principalmente com essa conferência, com esse evento presencial, é também trazer ali novidades, atualizações, ferramentas adaptadas para o momento do mercado. Porque se a gente também não se atualizar e não entender como o mercado está funcionando, quais são as ferramentas que a gente pode usar para potencializar os nossos resultados e alcançar mais pessoas, a gente pode limitar os nossos resultados e, às vezes, limitando também os nossos resultados, isso pode fazer com que a gente desista. Exatamente. Desistir é muito fácil. É. Infelizmente, muitas pessoas desistem antes da hora. Quando a primeira dificuldade surge. Sim. As dificuldades vão surgir. Vão, né? E você tem sempre as vozes, né? Quem foi que falou das vozes? Você? Sim, foi eu que falei. Né? Foi a primeira palestra. Eu já abri falando a respeito disso, porque todos nós temos, né, vozes sabotadoras e vozes incentivadoras. Então, sempre vai ter aquele momento que a gente vai estar se questionando, isso não é para mim, sabe? Vou chutar balde. Eu tô numa ilusão, isso é... para o outro é fácil, para mim não. Eu não tenho jeito para isso, eu não vou conseguir. Principalmente hoje que a gente precisa usar ferramentas, a gente precisa se expor mais, né, Felipe? Tem que aprender a olhar para uma câmera e não travar. Que todo mundo trava a primeira vez. Todo mundo. E eu, como uma pessoa introvertida, eu tive que me desenvolver muito nessa parte e sair mesmo da minha zona de conforto se eu quisesse viver do meu trabalho. Sim. Viver da minha paixão, né? E ter um trabalho que realmente eu gosto. Então, e hoje, a pessoa, o profissional, se ele não buscar se desenvolver nessas áreas e se ele não começar a dar mais ouvido para as vozes incentivadoras, se a gente só escutar a voz sabotadora, esquece. Mas também tem as vozes externas. Que... é difícil você encontrar quem incentiva, né? E se você está sozinha, como você estava, se você não tem um marido que apoia. Sim. Porque pior é quando você tem pessoa, não, você largou esse emprego maravilhoso que tal. Para o outro pode ser maravilhoso porque você está ganhando X reais, mas você pode estar muito infeliz. Exato. Então, porque a satisfação profissional, ela é essencial. Sim. Essencial. Existem, né, várias áreas da nossa vida que a gente precisa sim preencher. Então, a família, os filhos, a nossa espiritualidade também, né? Existe um vazio que é só Deus que preenche. Eu acredito muito nisso, mas nós também precisamos da satisfação que vem do nosso servir, do nosso trabalho. Sim, realização. É uma realização de se sentir útil, de se sentir capaz de fazer a diferença na vida das pessoas. E dependendo do trabalho que a gente faz, a gente não consegue sentir isso. Sim. A gente sente que a gente está só vendendo a nossa hora. E aquilo não tem significado. Não tem. A revista Fortune faz anualmente um ranking das melhores empresas onde se possa trabalhar. Né? E o que
está saindo como o que faz com que uma empresa seja boa para trabalhar, que as pessoas gostam, não é tanto salário, etc. As pessoas querem sentir que estão fazendo algo que é de valor. Então, Sim. que estão trazendo valor, que aquela empresa representa algo de valor. E Estão trabalhando por um senão, você pode ir propósito. ganhando muito dinheiro e você vai ser mal. Na realidade, você está sendo mal remunerado, porque essa parte de realização não está sendo atendida. Sim, eu concordo. Isso é uma coisa que eu acho que no Brasil as empresas precisam aprender muito mais nesse sentido. Porque não temos essa cultura. Você que mora em Portugal, Sim. você vê a cultura é muito diferente. É. Então, e tanto é que você conversa com as pessoas, eles têm uma cultura maior. Sim. A educação é melhor. Né? Então, nós estamos... Isso que é por isso que nós somos terceiro mundo, nós estamos nos descobrindo. Sim. E todo mundo tem que contribuir. Né? Sim. Então, Portugal, eu fui para Portugal primeira vez em 1970. Uau! E eu fui para o Algarve, eu cheguei em Lisboa e peguei o trem para ir para Algarve. Naquela época, Portugal estava no meio todas aquelas guerras e colônia, e estava a época do Salazar, então estava destruído. Todos os jovens indo embora, você só via gente mais velha na rua. Sim. E as mulheres tudo de preto, porque tanta gente tinha morrido nas guerras. Tudo de luto. E estava pobre, é um país como subdesenvolvido. Sim. E eu peguei o trem, era um absurdo, era um trem ruim, banco de madeira, desconfortável, parou em 200 mil lugares, todo lugar que entrava gente com galinha, com coisas, era alguma coisa primitiva. Sim. Foi em 1970, eu voltei a fazer, eu dei um curso em Lisboa. Sim. Você é um outro país. No Algarve? Eu não voltei para lá, vocês moram lá, né? A gente mora lá. Eu fui para Albufeira, né? Apaixonada. Mas Albufeira era uma vila de pescadores. Não, Albufeira hoje é super desenvolvida. É Saint-Tropez, né? É uma das maiores cidades ali do Algarve. Tem uma parte de noite, de restaurantes, de boates que é incrível. Set, né? De verdade. E é uma região assim que eu sou apaixonada. Verdade que quando a gente foi viver em Portugal, o Diogo teve uma oportunidade de jogar no Portimonense, que é a cidade que a gente vive hoje. Foi Portimão, a primeira cidade que a gente conheceu de Portugal. E eu sou apaixonada por esse lugar. Lindo, assim, né? Lindo lá. Eu, a primeira vez que eu... E uma menina do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. E quando eu cheguei lá e eu vi aquela paisagem, realmente é uma beleza natural que a gente... É muito rara, é muito específica, né? As praias são rochosas, é uma beleza natural, assim, incrível. E a hora que eu vi aquele mar, aquela vista, eu me emocionei. Para mim, assim, encontrei o meu lugar no mundo, sabe? Sim. E aí, quando a gente estava nesse momento de voltamos para o Brasil ou continuamos aqui? E lá ele continua tendo oportunidades no futebol, né? Agora ele é treinador. Então, a gente acabou optando em ficar lá. Só que eu falei para ele, a gente fica em Portugal, mas a gente volta para o Algarve. Na época, a gente estava no norte. A gente estava em Águeda, uma cidade também muito linda, muito turística, assim, e muito mimosa, sabe? Tipo, em todos os detalhes... Todos os cantinhos da cidade, tudo decorado. Tem uma avenida principal cheio de bicicletas coloridas, escadarias pintadas, as ruas com os guarda-chuvas coloridos. É uma cidade assim muito pequena, mas muito aconchegante e muito instagramável. Hoje, né, para as redes sociais, é uma cidade muito bonita. Mas é uma região muito fria.
e não tem a proximidade com a praia. E aí eu falei para ele, não, E é uma vamos outra voltar. cultura lá no norte do que no sul. É outra cultura. É outra cultura. E aí eu me sinto mais em casa, mais à vontade. O clima também é mais parecido com o do Brasil, no Algarve. E aí a gente acabou voltando para lá. E ele, como já tinha jogado em vários times ali, ainda continuou rodando. E agora é treinador lá. Ah, que bom. E você nota alguma diferença entre o que as pessoas buscam na sua imagem em Portugal do que buscam no Brasil? Sim. Eu noto que a brasileira ela é mais vaidosa. Nós somos mais vaidosas assim, no ritual da beleza, que eu acredito até... eu escutei agora recentemente alguém falando a respeito do ritual da mãe aos finais de semana, a mãe colocar o bobs no cabelo, de fazer as unhas. A brasileira tem isso, né? Independente da classe social, independente se vai sair ou se não vai, se tem um evento ou se não vai, nós criamos uma cultura do autocuidado. E lá eu não vejo essa cultura do autocuidado tão grande assim, principalmente em pequenos detalhes da estética, mas eu vejo, sim, uma consciência de moda muito grande, essa questão de entender o dress code de cada ambiente, de buscar mais o vestir estratégico, de entendendo que a moda é uma ferramenta de comunicação. Eu vejo que na Europa tem uma consciência maior disso do que no Brasil. Tem. Porque eu acho principalmente é o que aconteceu nos anos 60, que eu participei disso, eu sou geração disso, eu morei em Londres de 65 estava na Inglaterra nessa revolução cultural que teve. Sim. E isso espalhou por toda a Europa, né? E chegou muito mais tarde aqui. Eu estava lá na escola, mas eu voltava para o Brasil. E era uma coisa absurdamente, dois mundos completamente diferentes, né? Então, eu lembro, em 66, meus amigos, né? E as meninas de mini saia. Sim. Na Avenida Ipiranga, os carros paravam. Sim. Era uma coisa absurda, que nunca tinham visto. E era comum, já estava virando comum lá. E Sim. essa coisa de que você tem o direito de se expressar como você quer, né? Sim. Isso foi fundamental, isso foi uma mudança de costumes e tudo, né? E isso mudou essa consciência da imagem, como que é, etc. e tal. Outra coisa que eu acho que é importante anotar é que eu vi, tá? Que a mulher brasileira é muito mais sensual do que a europeia. Sim. Então, ela joga com isso, ela é mais extrovertida. Sim. Os portugueses são muito mais retraídos. Mais retraídos. Fechados. Exato. Essa sensualidade, né, e até esses cuidados com a estética que a brasileira tem é algo que as europeias não têm realmente. Sim. É uma grande diferença. Mas algo que eu acho que a gente está construindo e o crescimento dos profissionais da imagem, tanto dos visagistas, trabalhando a parte da estética, da imagem, como comunicação, o crescimento também do mercado da consultoria de imagem, estilo, usando a moda como estratégia, crescendo no Brasil, já está trazendo também uma consciência, porque eu acho que aqui nós temos alguns estigmas relacionados ao vestir, que só se veste bem quem tem muito dinheiro, que só precisa se preocupar com a imagem quem trabalha com a imagem. E a gente estamos vindo, né, com um movimento onde as pessoas estão entendendo que existe técnica.
para se vestir bem, para Sim. comunicar aquilo que você Tem uma deseja. linguagem, né? Tem uma linguagem, né? Uhum. E que a gente pode usar isso a nosso favor quando a gente tem o conhecimento. Sim. Então, se vestir bem não é dom, é técnica, Sim. né? E uma coisa interessante que eu noto é sobre a cor. Uhum. Então, nós somos mais coloridas, os brasileiros. sim e não. Sim. Eu acho que, em relação à cor, não tem uma educação da cor. Sim. Isso então, sim. A tendência de uma pessoa ser, que a gente chama brega ou kitsch, é muito maior aqui do que lá. Sim. Então, o senso de cor, de o que combina, o que não combina. Sim. Então, quando você pensa em cor, a gente tem a tendência a pensar somente nas cores primárias e secundárias. Sim. E aí que eu vou vestir de cor, Sim. eu vou pôr todo um monte de colorido. Sim. E aí ignoram fica brega. os neutros. Europeia. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei lá, porque aqui, realmente, eu vejo a própria moda mais colorida. Então, e até fast fashions que a gente tem aqui e lá, quando a gente vai na Zara, por exemplo, da Espanha. A Espanha é um pouco mais colorida, a Itália também. Mas Portugal, não é? A Itália, sim. É bem mais colorida. Mas Portugal, por exemplo, a gente vai e as peças são todas mais neutras. Quando eu chego aqui no Brasil, a mesma Zara, com as mesmas peças, tem a mesma peça, mas em cores mais variadas, mais abertas. Então, eu vejo essa diferença. E eu vejo a brasileira mais disposta a usar cores. Só que algo que a europeia faz com primor, que a gente não tem essa educação que você diz a respeito das cores, é a combinação mix de cores neutras. Que é fundamental para você conseguir a harmonia. É fundamental e deixa o look tão mais interessante, principalmente os looks de inverno, porque aqui quando a gente vai montar um look de inverno, a tendência é se vestir só de preto. Sim. Né? Só cores escuras e não fazer esse mix. Então, eu via combinações assim, cinza, azul marinho, caramelo, tudo no mesmo look e fica lindíssimo, fica maravilhoso, porque as cores neutras coloridas, elas funcionam e harmonizam muito bem entre si. Então a gente não tem essa educação, a gente não tem essa informação, e é como você falou, quando a gente vai para as cores mais vivas e a gente também não tem os conhecimentos das harmonias de cores, a gente corre um risco muito grande de criar combinações que não são tão harmônicas assim. Você sabe que até na linguagem, a nossa linguagem em relação à cor é mais limitada do que, por exemplo, do francês ou do espanhol ou do inglês. Sim. Nós não temos uma palavra, temos a palavra, mas nunca é usada, que é o gris, né? Sim. Isso existe em português. Sim. Mas não tem a palavra para cinza. Cinza. É cor de cinza. Sim. Então, cinza não existe. Sim. Só que tudo é cinza. Se a gente olhar aqui, tudo é neutro. Aí você pega a imagem da Camila e você olha atrás. O que aparece? É os azuis que estão na luz aí, e esse pouco azul se torna tudo azul. Sim. Então, é a questão de saber como valorizar a cor. Sim. Mais do que usar a cor. Exato. E essa compreensão é uma educação de cor, né? Sim. E talvez grande parte do trabalho de uma consultora de imagem é educar em termos de cor. Sim, é mostrar que existe técnica para combinar cores. E que existe uma teoria de cor, tem todo um trabalho por trás disso, né? E quando a gente entende a técnica, né, Felipe, a gente se sente mais segura para usar, para combinar. E porque também é muito comum, a gente vê muito isso dentro da consultoria, às vezes a mulher tem um guarda-roupa gigantesco, tem peças incríveis. E ela tem até um bom gosto, ela sabe escolher bem as peças, mas
ela monta ali o look, e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão nos ouvir aqui vão ver essa cena, se ver dentro dessa cena, de provar vários looks antes de sair e não ter aquela segurança, não saber se está combinando ou não. E aí, na última hora, corre lá, troca de roupa e vai com a mesma roupa de sempre. Vai o pretinho básico. Vai no pretinho básico. Porque não tem a segurança, não tem o domínio da técnica, então fica naquela dúvida, ai, mas será que tá combinando? Às vezes já viu aquela combinação em outra pessoa, achou lindo, mas porque não sabe o porquê, porque também isso é algo do adulto, né? A criança é uma esponja, ela aprende muito através do ambiente, pela percepção, mas quando nós somos adultos, a gente precisa entender o porquê. Se a gente não entende o porquê, a gente não consegue aplicar. Sim, não consegue mesmo. Não consegue. E nós não temos uma educação... aliás, o mundo inteiro não tem educação de linguagem visual. Não tem. E isso nós vivemos num mundo de imagens e todo mundo é analfabeto visual. Exato. É um absurdo. Você tem que tirar fotos. Você teve uma pessoa que fez uma palestra sobre como tirar fotos, como enquadrar. As pessoas não sabem isso. Não sabem. Eu vi quase todo mundo que tirou fotos, por exemplo, quando tirou comigo, tirou de corpo inteiro. E eu pensei, espera aí. Eu não sou meu corpo, eu sou meu rosto. Então, por que tirar do corpo inteiro? Você põe isso na internet, você nem identifica quem está aí. Exato. Então, tira a foto daqui para cima. Não, o corpo não é importante. A não ser que você vá mostrar a roupa da pessoa. A roupa, exato. Tudo depende do objetivo, né? Mas o que você está querendo dizer? Eu encontrei a Camila na conferência. Então, não é a roupa da Camila, é ela. Então, tira a foto dela com você aqui, rosto com rosto. Vai aparecer maior do que com o corpo inteiro, né? Sim, é mais fácil das pessoas identificarem. Por exemplo, eu encontrei com o Felipe na conferência. Mas onde está o Felipe aí? Tá perdido na foto. Já sou pequeno, então aí vai ser mais pequeno ainda. Então, mas isso é educação visual. Exato. De pensar o que eu quero, o que eu quero passar. Sim. O que eu quero expressar, tirando uma foto, fazendo um post. O que eu quero? Sim. Se você não pensa isso, você faz qualquer coisa e não tem efeito, né? Exato. E eu queria, inclusive, deixar um recado para quem acompanha o podcast, algo que eu me identifico muito com a sua forma, a sua visão do uso das leituras visuais, que eu sei que pode ser um receio de muitas pessoas que são leigas, que às vezes veem ali profissionais na internet criando conteúdo. Dentro da consultoria de imagem e estilo que a gente trabalha o estilo. O estilo, ele é único. Então, a moda, ela é coletiva. Ela está aí para todo mundo. Temos peças iguais, de modelagens iguais, de elementos de design iguais. A forma como cada pessoa vai incorporar, a forma como você vai selecionar e você vai combinar aquilo, precisa refletir quem você é. O Felipe fala muito isso. É fundamental. Hoje se fala muito de estratégia de imagem. E eu sei que muitas pessoas têm o receio de mas eu vou contratar uma consultoria de imagem ou eu vou passar por um processo de visagismo e a pessoa vai querer criar um personagem, vai querer cortar o meu cabelo de um jeito que eu não gosto, vai querer colocar, vai querer que eu deixe de usar tudo aquilo que eu gosto e vai me fazer usar coisas que eu não me identifico, vai me vestir de um personagem. E isso, gente, não é consultoria de imagem e estilo. Isso não é um trabalho de um visagista. O nosso trabalho, a consultoria, ela é algo que vai para personalização e não para padronização. Então, a principal estratégia de imagem que a gente usa é entender quem é aquela pessoa, o que ela quer comunicar. Essa pergunta
fundamental. Quem é você e o que você quer expressar? O que você quer expressar? Até porque, e eu sei que existem alguns programas de televisão que fazem tudo o contrário e desmoraliza o cliente, joga fora tudo assim de uma forma... Eles estão fazendo um espetáculo. E aí... Isso não é consultoria de imagem. Aquilo ali é um entretenimento. Eu até digo que, assim, foi válido porque popularizou o nome da profissão. Muitas pessoas... Né? Consultoria de imagem antes. Não. As pessoas não entendiam. A minha formação ela foi de consultoria de imagem e styling. Então, eu me formei em 2009 na Escola de Moda de Lisboa e lá já era consultoria de imagem e styling, que é produção de moda, né? Sim. Então, era um curso que tinham essas duas temáticas principais. Mas não era conhecido. Então, quando eu falava que eu fazia consultoria de imagem, as pessoas realmente não entendiam. Então, esse tipo de programa, ele serviu para popularizar, as pessoas entenderam, existe um profissional que ajuda as pessoas a fazerem isso. Até porque quando ouvia-se falar de profissional de imagem, ouvia-se falar do personal stylist, que já é outra profissão, é outra abordagem, e ele não entra no mérito de estilo. O personal stylist, ele tem o foco em vestir o cliente, encontrar um look ideal para uma ocasião específica. Então, é um trabalho pontual, por isso que também ficou muito conhecido ali de ser um serviço para celebridades, um serviço para pessoas que trabalham realmente com a imagem. Ou, eventualmente, para você fazer uma entrevista. Uma entrevista, participar de um evento muito importante. Então, o stylist, ele cria o styling, né? Ele faz uma produção de moda onde o principal foco dele é o conhecimento de produtos de moda. Então, ele entende o que está na moda e ele adequa ao dress code do evento. Então, é um trabalho específico, pontual, encontrando o look ideal para uma ocasião específica. Ele não entra no mérito de estilo. Então, o personal stylist veste por uma única ocasião. O consultor de imagem e estilo veste a cliente para a vida, para todos os momentos. Qualquer momento, em qualquer situação. Em qualquer situação, inclusive no dia a dia. Só que a gente faz um trabalho de educação, é isso que você falou, de educar a cliente entendendo como combinar aquelas peças, o que cada elemento de design presente nas roupas vai comunicar. Então, é um trabalho para trazer autonomia. E algo que esses programas de entretenimento não mostram, e é importante a gente entender ali, que é um entretenimento. Aquilo ali não retrata o nosso trabalho na prática, no dia a dia. Porque o consultor de imagem não pode se projetar no outro. Exato. Porque aí, senão, aquela pessoa vira refém do consultor de imagem. Que ela não se compreende, ela fica lá precisando, qualquer hora, o que eu visto aqui? Que eu não sei quem sou. Então, o que é adequado, o que não é, porque parece que tem regra para tudo. E não tem mais regra. Não tem. E aí, o que é importante a gente entender é que nesses programas ignora-se uma parte essencial do processo de consultoria, que é a parte investigativa, que é onde a gente entende aquela cliente, a gente entende quem ela é, o que é estar bem vestida para ela, porque eu acredito que muitas mulheres já passaram pela situação de estar bem vestida, tá com a roupa da moda. E não estar confortável. Não estar confortável, estar com aquele diálogo. Aí tá todo mundo elogiando, o marido elogiou, as amigas elogiaram, os filhos elogiaram, só que você tá ali num evento super produzida, bem vestida, só que internamente você tá com aquele diálogo. Não deveria ter vindo com essa... Tem uma palavra em inglês que é self-conscious. Sim. E se você está self-conscious, você não está bem vestido. Sim. Por mais bem vestida estiver, porque você não está confortável, você não está natural. Sim. Quando você está bem vestida, bem colocado, você nem lembra do que você está usando. Sim. Não tem esse desconforto psicológico. Exatamente. Da roupa. De querer se esconder, de querer ficar invisível. Aquilo se veste como uma luva. É você. Né? Agora, essa coisa, quem é você, as pessoas não se conhecem.
Não. É impressionante, né? No curso, quando era presencial, até um certo ponto, eu tinha uma época que eu tenho um teste, vamos dizer, de temperamentos. São várias perguntas, etc. e tal. E o objetivo daquilo foi fazer com que as pessoas escrevessem lá e descobrissem qual era o temperamento de cada um, né? Porque você ia ganhando pontos por cada coisa, se você é mais colérico, mais sanguíneo, melancólico, etc. e tal. Aí, com o resultado daquilo, colocava todo mundo que era principalmente colérico junto. Todo mundo que era melancólico junto. Todo mundo que é sanguíneo, todo mundo que é fleumático. Nunca tinha fleumático, porque fleumático não ia para o curso, porque não sai de casa. Olha, eu acho que teve 3 alunos fleumáticos em 20 anos. Sim. Impressionante. E aí, eu começava a mostrar as semelhanças físicas de rosto, formato de rosto em cada um. Só que sempre tinha uns 3 que não cabiam naquele grupo. Sim. Eles achavam ou queriam ser sanguíneos, queriam ser coléricos. Eles não sabiam nem responder aquele questionário. Falta de consciência, né? De quem eles realmente são. Sim, e não tem. Teve uma moça num curso que ela saiu como fleumática. Eu falei, você não é fleumática, você é colérica. Sim. Ah, não, eu sou fleumática mesmo, não sei o quê. E era um curso lá em Goiânia, em que as pessoas iam para casa de um dia para o outro. No dia seguinte, depois que eu falei isso, ela chegou e falou, eu acho que você tem razão. Eu falei, por quê? Eu fui conversando com minha mãe. E eu falei, o professor falou que eu sou assim, eu não sou assim. E ela falava, e não é? E toda coisa que ela falava, minha mãe falava, e não é? Você é assim. Sim. Então, ela não se reconhecia. Sim. Ela queria ser fleumática. Porque ela estava numa... Goiás é extremamente machista. Sim. Então, coloca a mulher, reprime o colérico da mulher. Então, ela vira fleumática, era uma falsa fleumática. Ela achava que era fleumática e não era. Total. E imagine você trazer isso para fora, mostrar aquilo. A pessoa se descobrir. E é um processo, né? A gente até fala dentro da consultoria de imagem. A consultoria é um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é tudo. É tudo. A gente entender quem a gente é, aquilo que a gente gosta, no que a gente se sente confortável e o que a gente quer comunicar, isso também acontece muito nos estilos. Então, é importante, existe um estudo, né? Eu hoje também, e algo também que eu quero dizer aqui, é que o nosso mercado, ele é um mercado hoje muito difícil. Eu luto dentro da escola muito para honrar fontes. Então, por isso, para mim, hoje é um privilégio estar aqui com você, porque você é uma fonte de conhecimento. Isso precisa ser mais valorizado, mais reconhecido dentro do nosso mercado. E até fazer um apelo para os profissionais da imagem, que é importante, isso fortalece o nosso mercado. Fazer citações. Fazer citações e citar as fontes de estudo. Eu sei que hoje eu estudo muito marketing digital, eu tenho, né, que estudar, o meu negócio se baseia no digital, então a gente tem sim que aprender ferramentas, técnicas de encontrar mais pessoas, de captar clientes, e uma das coisas que é muito usada dentro do mercado digital é o marketing da diferenciação, onde você precisa falar que você criou um método seu, único, específico. Mas isso descredibiliza quem gosta de estudar, como eu. O meu foco hoje
informações justamente porque eu gosto de estudar, eu me desenvolvi como formadora, eu busquei muito conhecimento para ser uma formadora. E sempre que uma pessoa que gosta de estudar, ela gosta de referências, ela gosta de entender a fonte. Porque se eu vejo um método onde a fonte é as vozes da cabeça da pessoa, que não tem nenhum embasamento, é opinião. Para mim, isso não é método. Então, eu bebo da fonte do Philip, fui também para o Canadá, estudei com a Alice Parsons, a criadora dos 7 Estilos Universais. Ela fez um trabalho muito importante na década de 80, que até então a moda ela era definida de acordo com a faixa etária das mulheres. Então, eu cresci ali vendo revistas de moda, minha mãe era costureira, vendo revistas de modas até a década de 90, a moda era definida, a revista Cláudia, Manequim, tinha lá moda para mulher de 20 anos, moda para mulher de 30 anos. E aí moda tem algumas coisas que ainda estão resquícios. Ainda restam, mas hoje em dia já é bem menos. Só que ela foi muito inovadora porque ela criou o mercado de estilos. Nos Estados Unidos, eles já estavam mais avançados na questão de pesquisa de mercado, né, nessa coisa de analistas de mercado, e as grandes marcas e as empresas de marketing já estavam entendendo que o comportamento feminino, com a independência financeira, a emancipação da mulher e tudo mais, cada vez mais elas não ficando dependentes daquela estrutura de casar muito cedo, de deixar a vida profissional. As mulheres já não dava para definir o vestir das mulheres de acordo com a faixa etária, e sim de acordo com o lifestyle. Então, mulheres de diferentes idades poderiam ter estilos de vida parecidos. E o trabalho da Alice, junto com profissionais da área de marketing, foi elencar e separar os elementos de design de acordo com estilos. Então, hoje é muito comum a gente olhar para uma marca como Gucci e identificar ali no DNA daquela marca que é uma marca extremamente criativa. Apesar de ser uma marca clássica, né, uma grife aí, de muita longevidade, ela tem o seu DNA criativo. Paco Rabanne tem outro DNA. Outro DNA de estilo. E mais arrojado, né? Exato. A Fendi, né, que tem uma base clássica, mas também um apelo mais contemporâneo, diferente da Chanel, que é extremamente clássica, né, e prezando ali por todos os elementos mais clássicos. Porque não era Não era. A origem dela não era completamente diferente. Foi ser disruptiva e trazer uma vestimenta mais casual. Mas hoje, se a gente olha para o contexto que a gente vive, se vestindo de uma forma bem mais casual e bem mais informal no dia a dia, hoje a estética, os elementos primordiais da Chanel é clássico. É clássico. Sim. Então, e ela conseguiu fazer essa leitura de mercado, elencando as estampas, as cores, as linhas, as formas presentes nas roupas e trazendo uma leitura simplificada, onde toda uma indústria da moda hoje usa esse embasamento para criar o DNA de marca, para criar as suas coleções, para direcionar para um público específico. Então, se a gente que consome moda e se a gente trabalha com moda e direcionando as nossas clientes, é importante a gente também entender esses elementos de design e dentro de qual estilo ele está incorporado. Só que é muito comum dentro desse processo de entender os seus estilos e entender os elementos de estilo que você mais se identifica, as mulheres têm essa coisa também como não se conhece, às vezes ela projeta. Então, ela diz que tem um estilo, mas, na verdade, não é o que ela é. É o que eu falei, não é. Eu falei na palestra, a maioria das pessoas é conservadora. Não é o que ela é o que ela deseja ser. Sim. Então, existe uma diferença. E sim, a gente pode aproximar
a imagem, entendendo a essência, entendendo quem você é, entendendo os seus estilos, porque também a gente não é um único estilo. Na verdade, o nosso estilo pessoal, ele é um compilado de vários estilos que a gente pode trazer elementos de outros. Que estilo não pode ser confundido com aquela coisa de ser elegante. Ai, não. Ai, mas isso é a ditadura da elegância agora, sim, né? Porque esse é o outro coiffure que não tem mais lugar. Nós somos um mundo de pluralidade. Exato. E não de elitizar a moda. E é exatamente essa questão que eu falei. A consultoria de imagem, ela não é sobre padronizar. Ela é sobre individualização, personalização. Quem é você, por exemplo? E aí, quando você cai nessa coisa da elegância, é sempre todo mundo repetindo a mesma coisa. É a busca por um padrão. Até vou contar uma coisa. Isso não é estilo. Quando eu estava na faculdade, isso era em 1968, 70, era a época do hippies, né? Então todo mundo é hippie, cabelo longo, etc e tal. Só que eu gosto das coisas mais finas, as coisas, etc. Mas eu também eu tenho um lado, vamos dizer, conservador, que respeita antiguidade, essa coisa de citação e tudo mais, porque eu compreendo que tudo é construído em alguma coisa. Exato. Não vem de alguém. Não vem. Mas eu quero fazer diferente. Então tenho esse lado arrojado. E eu era um hippie que usava abotoadura. Sim. Que é, assim, você vê como que um hippie usa abotoadura. Porque se você olhar meu trabalho, meu estilo é a mesma coisa, porque eu tenho um lado despojado que usar um camiseta. Sim. Com alguma coisa que é mais clássica, ou terno, uma coisa assim. Sim. Porque eu tenho um lado mais clássico e tenho um lado mais arrojado. Então, como que eu vou combinar isso? Então, eu sou dos contrastes, de usar. Isso é meu estilo. Sim. E é assim que eu pinto. Eu associo coisas, eu sou de associar. Isso é meu pensamento. Então, isso é o meu estilo. Isso precisa estar refletido no seu vestir. E né? você tem... E seu estilo está dentro de você. Exato. Então, assim, não é que a gente cria um estilo ou a gente se encaixa no estilo. Você tem que extrair isso. Entende o nosso estilo. A gente externaliza aquilo que a gente já é, com consciência. Porque também, e principalmente hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente se apoia muito no externo, a gente absorve muitas influências externas. E por isso que a gente fala que o processo de consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento, porque o olhar é para dentro. A gente precisa abstrair das influências externas, entender quais são essas peculiaridades, quais são os elementos que mais representam quem eu sou. Porque aí a gente alinha o discurso da fala, que é o discurso de quem a gente é, com o discurso da roupa. Sim. Sua imagem tem que refletir quem você é. Quem você é. Na arte, é uma das coisas mais difíceis, é você encontrar o estilo do aluno. Porque a autoconfiança é fundamental. Sim. Então você fala, qual é o meu estilo? Tenho 20 anos. Sim. É cubismo, é isto, é aquilo. Você está olhando para fora. E você não olha para dentro. E o bom professor não é aquele... Porque você vê um monte de livros sobre arte que o cara vai ensinar e ele está impondo o seu estilo. Sim. Isso também acontece dentro da consultoria. Porque ele não consegue entrar no mundo do outro. Sim. Você tem que esquecer de si próprio. Você tem que se colocar de lado. Sim. E entrar no mundo, no universo da pessoa. Isso é muito difícil. Eu sempre falo para as alunas, deixar seu ego. Exato. 2 competências que a consultora de imagem precisa ter. Eu sempre falo que
é um trabalho muito bom para quem gosta de moda. Quem é apaixonada por moda é muito bom porque a gente vai trabalhar o tempo todo. A nossa ferramenta vai ser a moda, mas o nosso foco é a nossa cliente. Então, o que a gente precisa gostar mesmo é de pessoas. Eu não. Porque a gente vai ter que ter uma escuta ativa e a gente precisa entender que a consultoria de imagem não é sobre nós. É sobre a cliente. Então, é abstrair dos seus gostos pessoais também, dentro do processo. E do que está porque, por exemplo, eu acho horrível as pessoas não estão usando isso mais. Isso é brega. Por que não? Eu posso usar isso que era usado 10 anos atrás da minha maneira. Sim, se isso aí eu estou fazendo uma coisa, eu estou renovando aquilo. Eu estou abrindo um outro caminho. Sim. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de novidade. Então, eu gosto muito de estudar. Pesquisa de tendências, para mim, é algo que eu gosto, é um hobby, sempre foi. E eu também entendo, porque quando a gente entende a tendência como uma manifestação do comportamento atual da sociedade, é uma forma de você entender como as pessoas desse momento que a gente vive está se comportando. Na verdade, o trabalho do pesquisador de tendências é analisar tendências comportamentais e traduzir isso em produtos de moda. Tem coisas, eu lembro, por exemplo, 2008, 2009. Tinha uma tendência do marrom. Sim. Por que tem uma tendência do marrom? Existe. Porque é alguém lá na Pantone que, sentado no circuito, hoje vamos fazer marrom. Sim. Não? É porque o marrom é uma cor que é da terra, de assentar. Era um momento em que houve aquela euforia e tudo desmoronou. Houve uma enorme crise econômica e as pessoas precisavam ter os pés no estabilidade. chão. É isso que você precisa. Sim. Aí, passou isso 2 anos e entrou aquela coisa de block colors. Porque a pessoa começou a sentir triste. Sim. É só marrom, só coisa, só cinza, etc. Vamos nos alegrar e sair desse marasmo. Sim. E aí entrou quase uma psicodelia, que eu chamo foi a época do estupro visual, de cor demais, porque as pessoas não sabiam usar aquela cor. Sim, né? Sim, é verdade. Mas é necessário, é uma tendência social, que é diferente de um modismo. Isso tem que ser muito bem compreendido. O que é modismo e o que é tendência comportamental. Exato. E eu trabalho muito isso, e dentro da formação tem um módulo de pesquisa de tendências. Eu trabalhei muito já como pesquisadora de tendências para marcas, e é uma área que eu gosto muito. Mas, e aí, o que acontece? Como as pessoas me associam com essa pessoa que gosta de estudar tendências, é muito normal as pessoas virem com uma determinada pergunta, né? Cá, mas se isso não está mais na moda, eu não posso usar? Não. Ou tipo, isso está mesmo na moda, com aquele receio de não estar e, se usar, ser considerada fora de moda ou brega. As pessoas têm uma relação de amor e ódio com as tendências. À medida que elas falam que eu não uso tendências, eu não ligo para isso, no fundo, todo mundo tem medo de ser considerado fora de moda. Porque não quer a rejeição. Que não quer a rejeição. Exato. E aí, eu sempre digo, a questão é se conhecer e entender quais são as tendências que se adaptam ao seu estilo pessoal. O que é ofertado é a moda. Só que a forma como você consome isso é o que vai determinar a durabilidade dessa peça no seu guarda-roupa. A durabilidade das peças na vitrine, ela vai durar o seu ciclo ali normal. Uma macro tendência dura de 3 anos a uma década, se ela vier para suprir. São 3 meses. Algumas coisas, tendências sazonais, pode durar uma única estação e depois ela nunca mais está ali. Só que o que vai determinar a durabilidade dessa peça no seu guarda-roupa é se você consumiu com consciência, se aquilo ali faz sentido
dentro da sua personalidade, daquilo que você quer comunicar e também dentro do seu estilo de vida. A roupa, ela não precisa ser só bonita. Ela tem que caber no nosso estilo de vida. E isso mostra que, como eu sempre falo, o mundo se tornou mais complexo. Sim. Falar de moda hoje tem um lado da psicologia, compreensão da linguagem visual. Você tem que estudar. Sim. E não é estudar, quer dizer estudar mesmo. São coisas profundas. Sim. Estilo é uma coisa extremamente profunda, complexa você estudar. Sim. E voltando ao que você falou de citações, você não consegue estudar se as pessoas não fazem citações. Sim. Porque você não sabe de onde veio. De onde veio? Gente, fonte Arial 12 só serve para computador e fonte de vozes da cabeça também não é confiável. Não. Então, eu posso sim, e como você falou, né, como você mesmo diz, da sua personalidade. Eu gosto de referências, eu gosto de fonte, eu gosto de estudos. Eu posso até querer aprimorar aquilo ali, trazer o meu toque, e isso eu também fiz dentro da minha consultoria. Então, hoje, por exemplo, eu senti a necessidade de trazer ferramentas de análise comportamental, ferramentas de coaching, para ajudar essa cliente dentro desse processo de autoconhecimento, para que seja algo profundo, para que ela consiga se comprometer, se compreender e conseguir refletir quem ela realmente é, com segurança, com autonomia, e que ela consiga sustentar isso no longo prazo. Então, sim, eu trouxe ferramentas que, dentro do meu processo, dentro das minhas práticas como consultora, eu identifiquei essa necessidade. Mas eu não posso dizer de forma leviana que o método é completamente meu. Eu preciso citar as fontes. Eu preciso citar de onde... E é muito comum, né, Felipe? A gente conhece o mercado, a gente vê, assim, às vezes escolas renomadas que usam trabalho. Por exemplo, o trabalho da Alice é um trabalho primordial. Mas o que tem hoje de gente que banaliza, denigre esse trabalho que ela fez e diz não usar, só que a hora que você vai ver é a base de estudo dela, com outro nome, com uma estrutura um pouquinho alterada. Tem gente... E o visagismo também acontece demais isso. Eu vi semana passada uma faculdade. A faculdade tem que ensinar primordialmente que você tem que fazer citação. Sim. Ela pegou a minha grade, tintim por tintim, está vendendo um curso por 290 com minha grade, não fala quem é está copiando. E não fez, provavelmente a pessoa não fez o curso. Sim. Pegou meu livro e está falando que está ensinando. Como que está ensinando? E sem fazer nenhuma citação. E nem citação. Isso, eu, logicamente, vou fazer uma notificação. Isso é um crime judicial. Mas a citação por exemplo, na faculdade nos Estados Unidos, na Europa, o aluno que não faz a citação fez plágio. Sim. E ele é expulso. Sim. É seríssimo. É uma coisa seríssima, porque não é um crime contra a pessoa. É um crime contra a cultura. Sim, propriedade intelectual. Então, é crime contra a cultura, porque não há desenvolvimento de cultura se não tem citações. Sim, se não... Então, eu escrevi meu livro do zero, eu criei o Image ID do zero. Não, eu tive a construir em cima do trabalho do Jung, do Hipócrates, do Joseph Ledoux, e o que eu fiz? Peguei isso e associei e criei uma coisa nova. Sim. Então, eu criei. Sim. Criei mesmo. Foram 30 anos. Sim. Aí uma pessoa também faz o curso 4 dias. Absorveu o quê em 4 dias? Não. Aí nem aplicou aquilo, não tem nem campo, porque, gente, método, para ser validado também... Nossa, método é complicado você criar.
é uma coisa que você precisa de anos. Aí a pessoa fez o curso ontem, aí nem aplicou aquilo ali, já está vendendo um curso dizendo que criou um método. Eu vi um rapaz... Isso é muito sério do nosso mercado. Uns anos atrás, na Hair Brasil, uma coisa assim, ele tinha acabado de chegar da França, onde ele fez o curso do Juillard. Fez o curso e tinha acabado de chegar. E já estava falando de dar o curso. Você vai copiar, isso é plágio, meu. Sim. Isso é apropriação indébita. Sim. Então, as pessoas têm que entender que conhecimento Sim. é de livre uso. Sim. Mas o método tem autoria. Tem autoria, você tem que citar. Mesmo depois que você não pode copiar o método. Não pode. E isso é muito sério dentro do mercado, tanto do visagismo quanto da consultoria. E eu entendo, e eu falo isso muito. Ontem a gente falou sobre isso na conferência. Eu estudo muito o marketing, mas nem tudo que se aplica em outros mercados funciona para o nosso. Porque o nosso mercado, ele é um mercado muito novo, que ele ainda está em crescimento. A gente precisa, sim, fortalecer o nosso mercado. E quando eu descredibilizo o trabalho do Philip, ou eu descredibilizo um trabalho de uma fonte onde tem um embasamento, tem um método que já foi validado, e eu não trago uma bibliografia, eu não trago referências, inclusive eu falo mal desse método para valorizar o meu e vender o meu, eu estou enfraquecendo todo um mercado. Sim. Todo um número de profissionais. Então, não façam isso, sabe? E saibam que existe espaço para todo mundo. O mercado está muito no início. Então, se você já validou um método, se você já trabalhou ali e se identificou com uma linha de trabalho dentro da consultoria, dentro do visagismo, não use o seu tempo para descredibilizar outros métodos que você não trabalha. Usa o seu tempo para fortalecer o seu método, para falar os benefícios do seu método, mas não descredibilize outros, porque isso acaba enfraquecendo, porque a pessoa me escuta falando de um método, aí escuta outro profissional falando mal do método. Isso gera um ponto de dúvida, tanto no meu trabalho, mas no trabalho daquela outra pessoa também. Mas quando fala, eu estudei na escola da Cavalcante de moda, isso dá credibilidade, porque Sim. você tem credibilidade. Isso, você não tem que criar um outro método se você já... Então, você trabalha com esse método. Sim, e nós honramos todas as fontes. Então, por que você vai ter que criar o seu próprio? É meio... porque já tem um método validado com várias fontes. Se funciona, o que importa é como que isso funciona para seu cliente. Exato. Então, tem 300 milhões de pessoas aí que você pode alcançar. Sim. Por que você tem que achar que você tem que fazer uma coisa diferente do outro, etc.? Você pode fazer seu jeito, bem feito, e ter sucesso. Sim. E honrando as fontes, honrando os estudos, vai lá, valida, testa e honre sempre quem veio antes, né? Quem fez um trabalho de estudo e facilitou o nosso caminho. Porque imagina se a gente tivesse que criar tudo do zero. Não tem jeito. Infelizmente, nós estamos chegando no fim. Então, bom. Eu queria agradecê-la por ter vindo, foi maravilhoso, o papo foi muito bom. E espero que vocês tenham apreciado, aprendido muito e que espero que você volte aqui quando estiver novamente no Brasil, a gente conversa mais. Sim, com certeza, vai ser uma honra, um prazer estar aqui, de verdade, assim, uma honra. E muito obrigada pelo espaço. E quem está aí nos escutando, saibam que se vestir bem não é dom, é técnica. E você não precisa nascer sabendo. Existem conhecimentos que você pode buscar, que pode facilitar o seu dia a dia. Se você deseja também entrar nessa área da imagem,
com certeza esse é um mercado muito promissor, que tem crescido cada vez mais e que vale super a pena se você quer ter um trabalho com mais propósito, trabalhando com algo que você realmente ama. Muito obrigada, Felipe, pelo espaço. Obrigado a vocês. Muito obrigada a todos. E obrigado a vocês, infelizmente chegou ao fim, e esperamos você no próximo Visagismo em Foco. Deixe o seu like, comentários e siga a gente no nosso canal. Um abraço a todos.